Existe um lugar na Terra onde animais não apodrecem. Eles não são devorados por predadores, não desaparecem com o tempo. Simplesmente viram pedra. E o mais estranho é que esse lugar não está escondido nem esquecido. Ele existe. E continua ativo até hoje. Se você gosta de histórias reais que parecem mentira, fica comigo. Porque o que você vai ouvir agora não é lenda, não é filme, e muito menos exagero. E antes de continuar, rapidinho, se esse tipo de história te prende, deixa o like e se inscreve. Assim o YouTube entende que você quer ver mais conteúdos como esse por aqui. Agora imagina a cena comigo. Você caminha por uma paisagem silenciosa, onde o ar é tão quente que respirar exige esforço. Não há árvores altas, não há sombra. Só terra clara, rochas e sal espalhados pelo chão. O solo parece firme, mas a cada passo a sensação muda, como se pudesse ceder a qualquer momento. E então, à sua frente, surge um lago de cor vermelha intensa, quase como sangue parado. A superfície reflete o céu como um espelho distorcido. O lago está imóvel demais. Sem ondas. Sem vida. Não há insetos, não há pássaros cantando, não há som de água. Só o vento quente. E um silêncio que incomoda. E é justamente esse silêncio que faz tudo parecer errado. Porque quando você se aproxima das margens, percebe algo que não deveria estar ali. Corpos de pássaros, morcegos e pequenos animais. Eles estão imóveis, rígidos, com expressões congeladas. Alguns parecem estar caminhando. Outros têm as asas abertas, como se ainda tentassem voar. É impossível não imaginar o último segundo de vida deles. O instante exato em que perceberam que algo estava errado. Eles não parecem apenas mortos. Parecem preservados. Como se o tempo tivesse parado no momento em que tocaram aquela água. Esse lugar existe. E se chama Lago Natron, na Tanzânia. E o mais perturbador não é o que acontece depois da morte. É o fato de que, para muitos animais, não existe aviso nenhum. A água não borbulha, não exala cheiro forte, não parece perigosa. Ela apenas está ali, refletindo o céu, parada silenciosa. Nada indica ameaça. Nada alerta perigo. Mas basta um deslize, um pouso errado, um passo em falso. E o lago faz o resto. Durante anos, moradores locais encontravam animais petrificados espalhados pelas margens. Alguns pareciam estar caminhando. Outros, tentando voar. Como se o lago tivesse congelado o último movimento de vida. Essas imagens rodaram o mundo. Muita gente acreditou que aquilo fosse uma maldição. Um lago proibido. Um lugar que não deveria ser tocado. Mas a verdade é ainda mais desconfortável. O Lago Natron é um dos ambientes mais extremos do planeta. Sua água é tão alcalina que pode queimar a pele e os olhos. O pH chega a níveis parecidos com os de produtos de limpeza industrial. Em algumas áreas, a temperatura passa facilmente dos 60 graus. O calor é constante, o sol é implacável. E o corpo humano sente isso rápido. A pele seca, os olhos ardem. A sensação é de que o ambiente inteiro rejeita a sua presença. Ficar ali por muito tempo não é só desconfortável. É perigoso. Mas isso ainda não explica tudo. Porque, normalmente, corpos em ambientes naturais se decompõem. Aqui, não. O segredo está na química do lago. A água é rica em carbonato de sódio, uma substância usada desde o Egito Antigo no processo de mumificação. Quando um animal morre no Lago Natron, o corpo passa por um processo natural de preservação. A pele endurece, os tecidos secam e a forma se mantém. Não é exatamente virar pedra, mas o efeito visual é quase idêntico. O lago não mata rápido, ele conserva. E existe um detalhe que quase ninguém comenta. O vento forte da região, junto com o calor extremo, cria crostas de sal ao redor dos corpos. Com o tempo, essas camadas endurecem ainda mais a superfície dos animais. É por isso que muitos parecem esculturas naturais, como se tivessem sido colocados ali de propósito. Alguns ficam parcialmente cobertos por sal. Outros,
totalmente expostos ao sol. Fotógrafos relatam algo inquietante. À distância, esses corpos parecem apenas pedras comuns. Mas quando você se aproxima, o formato revela asas, patas, olhos. E é nesse momento que o desconforto aparece. Porque não parece um cemitério. Parece uma cena interrompida. O silêncio reforça isso. O vento passa pelas crostas de sal e produz um som seco, quase metálico. E nada mais se move. Para humanos, o risco também é real. O contato com a água pode causar queimaduras. O ar quente e carregado de minerais irrita os pulmões. A desidratação acontece rápido demais. Não é um lugar feito para ficar. É um lugar de passagem. Ou de fim. Talvez seja por isso que o Lago Natron cause tanto impacto. Ele não parece violento. Não é caótico. Ele é calmo demais. E quando algo perigoso parece calmo, o cérebro demora a reagir. Agora pensa nisso. Um lugar onde quase nada sobrevive, onde a água queima e o calor é extremo. Seria lógico imaginar que nenhuma forma de vida escolheria viver ali. Mas é aqui que a história muda completamente. No meio desse ambiente hostil, milhares de flamingos fazem seus ninhos. Sim, flamingos. O Lago Natron é um dos principais berçários de flamingos do pequeno em toda a África. Eles não apenas sobrevivem ali. Eles escolhem esse lugar. A água extrema afasta predadores. Poucos animais conseguem se aproximar. E os flamingos, com adaptações únicas, lidam com esse ambiente melhor do que qualquer outro. O lago que mata quase tudo. Protege eles. O lugar mais mortal. Vira refúgio. E talvez seja isso que mais incomode. O Lago Natron não é mau, não é cruel. Ele simplesmente não se importa. A natureza não avisa, não sinaliza, não pede permissão. Ela só funciona. E é isso que torna o Lago Natron tão difícil de aceitar. Ele não é um erro da natureza. Ele funciona exatamente como deveria. Para alguns, é morte. Para outros, é sobrevivência. Histórias como essa mostram que o mundo real ainda consegue ser mais estranho do que qualquer filme. E às vezes, o que mais assusta é perceber que isso não é ficção. É só a Terra funcionando, sem se importar com quem observa. Se essa história te impressionou, deixa o like, se inscreve e compartilha. E agora me conta, você teria coragem de chegar perto de um lugar assim? Comenta aqui. Eu leio tudo.